Este senhor de cabelos brancos e semblante calmo já contribuiu muito com o ensino de física na Universidade Federal de Mato Grosso. João de Vasconcelos Coelho foi o professor fundador do departamento na UFMT em 1972. O professor João Coelho é esse baluarte, é essa representação de alguém que entrou dentro desta universidade com coragem em 1972, fez um serviço magnífico e ainda continua produzindo. Então isso é um exemplo e vai estimular os futuros professores, servidores técnicos administrativos e estudantes a continuarem. Entusiasta do ensino, professor João Coelho lecionou todas as disciplinas do curso até formar outros educadores. Com 2 livros publicados, ele ainda tem disposição para contribuir com a ciência e desmistificar a disciplina para estudantes do ensino médio e graduação. Para além do estudo do objeto da física moderna, da mecânica quântica, o João Coelho ele é um professor da vanguarda que vem trazendo a facilidade do aprendizado. Isto é, ele não apenas mostra o conteúdo da física, mas também a qualidade que se deve dar ao ensino e ao aprendizado. E o João Coelho é um precursor, ele tem até livros, né, que são preparados principalmente para a iniciação à física moderna, lá para o pessoal lá do ensino médio, o antigo 2º grau, para mostrar que a física não é nada complicada. Então, essa é uma tremenda satisfação aqui na universidade, comemorando esses 50 anos e trazendo nessa comemoração alguém que trabalhou muito e de forma preciosa para o ensino da física, algo que amedronta tantos jovens, e ele traz para que isso seja algo prazeroso, algo simples, algo eficiente e que isso impacta diretamente. Por exemplo, nós temos hoje GPS, computadores, a gente fala em computação quântica, então temos de forma direta e indireta no cotidiano a implantação de tecnologias vindo do conhecimento da física moderna. O professor foi homenageado num evento que reuniu professores, estudantes, ex-reitores, egresso e administração da UFMT. O Café Memória e História da Extensão, realizado pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência da UFMT, tem o objetivo de ressaltar o trabalho realizado na universidade. É uma grande honra participar desse evento. Me sinto muito feliz aqui, no meio dos meus amigos, dos meus pares e gente que é igual a eu. Me sinto muito bem aqui. A ciência, principalmente a física, não para. É dinâmica, está sempre evoluindo, sempre mudando. Nós aqui estamos mudando, nós estamos andando agora, parece que estamos parados, mas não estamos. Nós estamos dando mais uma volta em torno do Sol. Estamos indo, não estamos parados. Depois mais uma volta em torno da Lua. E a Lua não para. A Lua dança, a Lua tem um bamboleio. Ela dança como se fosse uma música e continua fazendo isso até o fim dos tempos, do infinito. A mídia aqui atestou isso. A universidade é um laboratório. A universidade é pesquisa e a extensão é o complemento da pesquisa. Esses experimentos, Amidem, com a presença ilustríssima do professor João Coelho, ao longo dos anos do fazejamento e depois do planejamento desta universidade, foram o complemento da pesquisa junto à sociedade, foram mostrar à sociedade o papel que a universidade deve exercer. Então é nesse contexto, Fernando, que eu gostaria muito de agradecer a você toda a iniciativa da memória da extensão. Continue. Que as próximas gerações de reitores desta universidade jamais se esqueçam da história. Porque também, numa outra palavra do meu saudoso pai, só a história é autora da universidade. Em 1972, professor João Coelho, meu pai foi à sua casa
chamá-lo para o departamento de física sendo criado naquela época. Naquela ocasião, a tarefa era imensa. Não era agregar ICLC com a Faculdade de Direito, mas era fundi-las nesta universidade. Estão aqui presentes pessoas que vivenciaram isso. A professora Luzia testemunha disso também. Em 68, com a reforma universitária, a Universidade de Mato Grosso, no Centro Geodésico da América do Sul, aí foi previsto, nasceu a universidade, o farol no Centro Geodésico da América do Sul. No chão duro do cerrado, subiram as pilastras lá do Centro de Ciências Humanas e depois do Centro de Tecnologia. Essa é a nossa verdadeira história. E não podemos nos esquecer disso. Esta Procev cumpre um papel fundamental, importante dentro desta universidade, como jamais foi visto. Então, professor João Coelho, eu, como aluno desta universidade, na engenharia elétrica, como o professor Paraná lembrou, o senhor foi um dos responsáveis pela criação em 1975 do curso de engenharia elétrica e tantos outros que vieram no estatuto de 1977, o segundo estatuto desta universidade, que eu tive a honra de datilografar com 15, 16 anos de idade, o segundo estatuto desta universidade. O senhor é um responsável pelo fazejamento desta universidade. Nós temos hoje a honra de homenageá-lo, de lembrar das suas ações, do seu labor, da sua dedicação, dos seus ensinamentos, do seu conhecimento. Tanta gente na sua frente sendo formada. Da física, nenhum engenheiro eletricista pôde passar sem abrir o livro do Resnick Halliday e ralar em cima desses livros, né, amiga? Bons tempos. Da física quântica, física geral 5. Eu quero deixar aqui, Fernando, uma ideia, e para a professora Iramaia, na minha também muito querida Unicamp, onde eu cumpri meu mestrado e doutorado, uma das coisas mais lindas que eu já vi foi numa parede da biblioteca central da Unicamp, uma fotografia enorme, significativa, de um dos maiores físicos que a humanidade já viu, professor César Lattes. E proponho aqui que nós não nos esqueçamos das nossas personalidades, que vão se tornar seculares, os nomes tutelares da nossa física, Midem. Aqui tem vários sentados aqui que foram meus professores, está ali o Caju. Cinemática, dinâmica, vou lembrar mais. E com você no Hospital Universitário, então, termodinâmica, muita coisa aprendida. Então, uma grande homenagem ao professor João Coelho seria estampar uma grande foto dele
no Instituto de Física. Muito obrigado a todos. Eu deixo minha mensagem. Um grande abraço ao professor João Coelho. Gostaria de cumprimentar o professor João, a diretora do Instituto e seus ex-alunos. E, em nome de professora Luzia Guimarães, primeira reitora mulher desta universidade, que hoje, 10 de dezembro, está fazendo aniversário, vai ter um almoço com a família, mas não declinou de estar aqui presente para essa homenagem ao professor João Coelho, pelo respeito à história desta universidade, pelo respeito à física, que faz um trabalho dos mais bonitos e primorosos, porque ela nasce grande com o professor João Coelho. Ela abre o espaço das ciências exatas e tecnológicas desta universidade e continua viva, forte e com muito futuro, fazendo com que esses estudantes, esses jovens, essas jovens que entram para estudar aqui, tenham o prazer de conhecer e saber do significado da física. Em nome de professora Célia Maria Vidas Barreto de Mello, que se encontra sentada lá atrás, eu quero... Professora fundadora desta universidade, que como ninguém conhece toda a história, porque ela participou daquele início do Centro de Ciências Sociais, quando esta universidade funcionava com centros, com uma secretaria. A professora Luzia sabe disso. Por exemplo, no Centro de Ciências Sociais eram vários cursos, ciclo básico, e todas essas pessoas lutando para que esta universidade fosse verdadeiramente universidade, que doarem a sua vida para este Estado, para a educação, porque, como dizia Gabriel Novis Neves, a universidade não tem porta, a escola não tem porta de saída, só porta de entrada. Estudamos a vida inteira e isso é a prova aqui. A professora Luzia foi minha professora na antiga escola industrial, do ginásio industrial. Ela foi minha professora de arte, de desenho. Linda, maravilhosa, dedicada, chegava elegantemente para dar aquela aula maravilhosa de desenho. Ali foi o meu primeiro contato com esta professora, que entrou nesta universidade, tem uma história da sua entrada aqui dentro, e abraçou o curso de Ciências Contábeis, que é um curso maravilhoso e que tem também uma trajetória riquíssima, uma história lindíssima, desde a fundação com seu pai e o Dr. Gabriel. Tem histórias maravilhosas sobre Ciências Contábeis, e nas Ciências Contábeis ela foi minha professora. Contabilidade 1, Contabilidade 2, Estrutura e Análise de Balanços. E depois nós viemos a trabalhar juntos, pensando no melhor para esta universidade, continuando o trabalho dos que passaram, mas fazendo um pouquinho mais para deixar para os outros que vieram prosseguir todo esse trabalho. De modo que nós estamos aqui. O trabalho não vai terminar, não terminou. Fizemos o melhor, mas ele vai sempre continuar. E este Café Memória e História da Extensão, ele deve continuar trazendo essa história, porque isso foi colocado para a reitora, a professora Miriam Serra, para o professor Evandro da Silva, e eles abraçaram a ideia de todo dia 10 de cada mês ter um evento comemorativo, importante e significativo, que mostre
a história da universidade um pouquinho para os novos que vão abraçar. Porque você tem que trabalhar com uma parte com os novos e uma parte com os mais velhos. Os mais velhos vão passando para os mais novos a história, porque esses novos vão ficar mais velhos e vão passar para os outros essa história. E a história, sim, a história continua e continuará. Então, viva a universidade, parabéns, professor João Coelho, muito obrigado por ter o senhor aqui, nos aproximar das engenharias, porque é um centro que eu sinto, professora Lúcia, eu sinto assim com algumas dívidas. Eu não vou conseguir cumprir todas, mas as engenharias eu sinto assim que precisava ter uma história escrita, porque algumas pessoas estão morrendo, o professor Sátiro veio a falecer, e não tem essa história escrita. E as homenagens são em vida. Nós fazemos as homenagens em vida. É em vida que a gente faz, para que a pessoa receba, ela tenha essa homenagem. Porque depois, ela acabou. Então, a homenagem é em vida. Agora, o seu trabalho continua. A sua importância continua, e com certeza eu vou pedir aqui, antes de terminar, as palmas não para mim, mas para a professora Luzia Guimarães, pelo seu aniversário, por tudo que fez por esta universidade e por continuar. Então, todas as palmas eu quero compartilhar com a professora Luzia Guimarães, que é esta professora encantadora, primeira mulher reitora desta universidade, que abre o caminho, porque depois veio Maria Lúcia, a professora Miriam, né? Mas a senhora foi a primeira mulher. Passo a palavra para o professor Evandro, vice-reitor dessa universidade. Quero que anuncie que é meu aniversário e eles cumpriram um trato. Obrigada, mas muito grata pelas palmas. Bom dia, professor Fernando Tadeu, nosso pró-reitor de extensão, professora Luzia Guimarães, nossa reitora, 92 e 96, professora Eira Maia, diretora aqui do Instituto, na qual eu cumprimento todos os professores, estudantes, técnicos do Instituto de Física, que vi uma justa homenagem ao professor João Coelho. E para não adelongar, já que os que me antecederam se colocaram de forma sine qua non para esse evento, eu vou ser mais objetivo como uma prova de Física 1. Eu lembro quando eu fiz a disciplina de Física 5, não entendia nada, e um amigo meu, Jorge, vulgo Hulk, diz: não, se você não está entendendo, vai ver a aula do professor João Coelho que você vai entender. E aí naquele momento eu falei: não vou entender nada, mas eu fui teimoso. E aí eu entendi porque o Jorge me disse, hoje o professor Jorge me disse: vá ver a aula do João Coelho. Eu quero agradecer as palavras elogiosas de todos esses nossos companheiros e dar continuidade a algumas palavras que os professores falaram e dar continuidade. Por exemplo, o professor Amidem teceu muitos elogios. Eu acho que ele é uma brilhante pessoa, uma brilhante personalidade. Tá, bom. Falou sobre a saudade. Num determinado momento da explanação dele, ele falou sobre a saudade. E eu fiquei pensando: mas que saudade? Qual é a saudade? E, no entanto, já que nós estamos numa comunidade de cientistas, a nossa saudade, vamos chamar de saudade quântica. Aí a coisa aperta. Saudade quântica. E o que quer dizer isso?
se nós tivermos um elétron, uma partícula elétrica, que tem um campo elétrico ao redor, e se puser em movimento, aquele campo elétrico desaparece. E no lugar surge um campo magnético. E se o elétron continuar andando, então nós temos uma onda eletromagnética. E aonde que opera essa onda? Onde é que está a saudade no meio dessa onda? Pois bem, nesse momento em que as partículas se deslocam dentro do nosso cérebro, no nosso encéfalo, as partículas se deslocam gerando campo eletromagnético. Por exemplo, agora eu estou do lado da minha esposa, do meu amor, essa pessoa que ele cuida de dia e de noite, e que de noite também me dá uns cascudos, porque eu reviro demais na cama. Então, as partículas se deslocam e vão criando campos eletromagnéticos. Agora, por que mecânica quântica dentro da saudade? Como que eu vou misturar um efeito psicológico com um efeito físico que ocorre na natureza? Pois bem, então, enquanto os elétrons se deslocam dentro daquelas células elétricas que se chamam neurônios, então vão criando campos eletromagnéticos que saem de mim e vão para ela. E os campos eletromagnéticos dela vêm para mim. E com o decorrer dos anos, nós já vamos para 50 anos de casado, com o decorrer dos anos, esses campos interagem de tal forma que, mesmo que ela esteja longe de mim, lá na China e eu aqui em Cuiabá, o campo elétrico dela continua interagindo com o meu. E o meu campo elétrico interage com o dela. E nesta interação, eu sinto que tenho que me aproximar dela. E ela sente que tem que se aproximar de mim. E onde é que está o efeito quântico nessa história toda? O efeito quântico está nessa onda eletromagnética que sai de um e vem para outro. E à medida que essa onda sai de mim e vai para ela, ela se sente atraída por mim. E eu me sinto atraído por ela. E o tempo vai passando e as atrações vão aumentando, vão se aproximando, até a gente se transformar num só. Então, e cadê o efeito quântico nessa história? É que quanto mais ela pensa em mim, eu penso nela, mais a gente se atrai. E mais atração. E eu vou me atraindo por ela e ela vai se atraindo por mim. E cada um de nós acontece isso. Em cada casal, em cada pessoa, em cada conjunto de amigos, existe esse campo eletromagnético dentro do nosso encéfalo, no cérebro, nas nossas ondas eletromagnéticas e nas células elétricas que se chamam neurônios. Então, dentro do neurônio operam campos eletromagnéticos que fazem um casal ou um conjunto de pessoas se atraírem uns pelos outros. E que nome que se dá a esse conjunto de pessoas, conjunto de efeitos, que nome que se dá? Campo eletromagnético. E daí? E o que mais? Parou por aí? Não. Isso aí é um efeito quântico. Então, lá dentro do elétron, lá dentro dos neurônios, estão ocorrendo fenômenos que impelem uma pessoa para a outra. E essa impulsão a gente dá o nome de saudade. Isto é a saudade. Então, é um efeito eletromagnético que ocorre em nós. Está sempre ocorrendo entre pessoas, entre amigos, entre namorados, entre conjunto de pessoas que interagem um com o outro. E isto aí a gente vai chamar de saudade quântica. É o que opera no nosso cérebro, no nosso coração, na nossa alma e assim por diante. Depois um outro professor falou no professor Takao Tachi. Takao Tachi, um dos proeminentes professores do Japão. E ele tinha um prazer, se sentia feliz quando alguém dizia para o professor Takao Tachi, dizia o seguinte, que ele era um professor emérito da Universidade de Hiroshima, lá no Japão. Muitas vezes eu apresentava o professor Takao Tachi para uma outra pessoa e ele fazia questão de salientar que, além de tudo aquilo que se falou dele, ele era professor emérito. Ele gostava de ser chamado de professor emérito. Ele não faltava com isso. Se eu apresentava o professor Takao Tachi para uma pessoa e ele dizia professor emérito da Universidade de Hiroshima, lá do Japão.
E depois eu estava lendo um artigo sobre o professor Takaldati. E o autor do artigo, que era um especialista em mecânica quântica, uma das maiores autoridades no Brasil de mecânica quântica, ele guardava esses trabalhos do professor Tati na biblioteca dele. Então, ele sabia que o professor Takaldati gostava desse chamado de emérito, que para ele era uma felicidade. Para muitos não tinha significado, mas quem é físico, quem estuda, quem labuta nesse terreno, sabe do valor de ser um professor emérito. E o professor Takaldati gostava de salientar que ele era professor emérito. E depois de todas essas explanações, esses elogios, essas pessoas bondosas que formam essa mesa, esse conjunto, esse colegiado de pessoas que formam aqui, então também tem seu valor. E agora eu vou escrever uma cartinha para o professor Tati, não sei se vai chegar lá, porque ele já morreu. Agora, então escrever uma cartinha, mesmo para ele, mesmo depois de morto, dizendo assim: caro professor Tati, eu também sou emérito. Então, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, Vivência da Universidade Federal de Mato Grosso, agradece vivelmente ao professor Dr. João de Vasconcelos Coelho.